Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero que sim, como eu sempre digo, graça e paz para você que é batista, se você é um pentecostal, a paz do Senhor Jesus, e se você é um apostólico, shalom, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Não sei falar assim, não. Nem eu. Bom dia, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Que prazer estarmos aqui juntos mais uma vez e hoje o assunto tá imperdível, hein? Tá demais. Temos algumas perguntas aí para responder, né? A gente que é envolvido em contexto de igreja mesmo, né? Congregacional, a gente é automaticamente inserido no quê? Me responde aí. No serviço, na obra, porque o nosso coração se alegra em servir ao Senhor. Mas, dentro desse contexto, muitas coisas podem estar envolvidas, mesmo sem a gente perceber. E hoje a gente está aqui para falar de... Ministério. Ministério. E da onde surgiu a ideia de falar do ministério? Surgiu do seguinte, fiz uma enquete no Instagram, se você ainda não segue, eu, Sérgio Barros, segue lá, eu, Sérgio Barros, @etec e Sales_B. Vamos lá. A gente fez uma enquete hoje perguntando sobre alguns temas sugeridos e uma opção de outros. E aí ficou da seguinte maneira. Lá no Instagram eu coloquei assim, ó, assuntos para o podcast da ETEC. Família ficou com 26%. Ministério ficou com 42%. Ansiedade ficou com 26%. E outros assuntos aleatórios ficou com um só, com 5%, né, que foi uma única pessoa que quis brincar comigo e falou para eu falar de baralho aqui, que é o Alê. Falei, você tá de brincadeira. E aí, tirando a brincadeira, o que ganhou hoje foi ministério. Então, hoje nós vamos tratar sobre ministério, mas os outros temas, não se preocupem, estarão aí nas nossas próximas pautas. Temos até, já conversamos com uma psicóloga pós-graduada também, que vai estar vindo para cá para falar sobre ansiedade e depressão. Então, se inscreva no canal e não perca os próximos capítulos. Vamos nessa. E aí, primeiras perguntas que a gente quer que você responda, e não nós, mas você, é o seguinte, ministério é palco ou é cruz? Ministério é chamado ou carência? Ministério é serviço realmente a Cristo, ao reino de Deus ou ao nosso ego? E aí? É um assunto tremendo. Eu e as minhas linguagens, né? Vamos lá, é um assunto muito bacana esse. Falar sobre ministério abrange. Muitas pessoas têm dificuldades para falar do ministério. E muitas também têm dificuldade para se encontrar. Para que Deus quer? O que Deus quer que eu faça? Qual é o meu ministério? Muitas pessoas vivem com essa indagação. E aí nós vamos tratando disso um pouquinho no decorrer, né? O que é um ministério segundo a Bíblia? Que eu acho que esse é o ponto principal para nós entrarmos, né? O que é um ministério segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, ministério é serviço. Né? Ministério não é palco, ministério é serviço. As Escrituras vai deixar muito claro isso, que ministério é diaconia. A palavra diaconia é a palavra que significa ser um servo, servir, né? Não é uma posição, é uma função. Eu acho que esse é o ponto de partida, tem que ser esse. Maravilhoso. Bom, mas, de fato, muitos confundem, né, essa questão do serviço com a exposição. O serviço é verdadeiramente entregar mesmo o seu trabalho, mas muitos confundem esses dois sentidos. Às vezes a gente realmente quer fazer algo, mas não com o coração em servir, mas com o coração mesmo sem perceber, né? Por isso que é tão importante a palavra que a gente geralmente fala quando? Na ceia, uma vez por ano, que é examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uma vez por mês. Uma vez por mês. A não ser que você seja da Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Eu falei uma vez por ano? Você falou uma vez por ano. Ah, foi mal, não. Uma vez por mês, vai. A gente fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas a gente só lembra disso, talvez, se esse texto for mencionado uma vez por mês na ceia da sua igreja, porque às vezes menciona outro texto,
Aí a gente vai dar atenção para isso, mas na verdade isso é uma necessidade contínua nossa, diária, né? Porque toda hora a gente está propício a ter o coração enganoso levando a gente para outro caminho ali. Não, sem dúvida. Ó, o que é legal a gente pensar a respeito disso? Primeiro lugar, o que é o ministério? O ministério é um serviço. O ministério é você ser servo. Jesus deixa claro isso. Jesus fala assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Tá lá em Marcos 10, 45. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 9, vai dizer, somos cooperadores de Deus, né? E aí, quando nós olhamos lá Efésios 4, vai falar sobre os ministérios. Então, quando nós olhamos Efésios 4, do 11 para frente, nós vamos ver o sentido do ministério. E o sentido do ministério, trazendo para um todo, é para que a igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o ministério é você ser vocacionado por Deus para servir o outro, não para você ser servido. Eu acho que esse precisa ser um ponto importante a ser considerado. Porque será que todo mundo que está em um ministério é um servo? Ou ele está porque o ministério lhe serve? Entende? Posso falar, começar arrumando treta? Vamos. Vamos nessa. Então, vou falar olhando para você olhar aqui na bola do zóio. Na bola do zóio, olha aqui, ó, na bola do zóio. Se tirar os altos cachês, mais do que 50% dos pregadores que são tidos como homens de Deus param de pregar. Não, é a mesma coisa para político, que quer servir o povo. Tira a fortuna que eles ganham para ver se a maioria continua lá querendo servir o povo. Estão lá porque tem benefício próprio. E boa parte desses pregadores e cantores é isso. Pregador que ganha 10, 15 mil por pregação por 1 hora. E não vai, se você não pagar, ele não vai. E fala, não, porque esse aqui é o meu ministério, o escambau. Você não tem ministério. Você é um aproveitador da igreja. Entende? Você revela o seu ministério, porque eu não estou dizendo que eu sou contra a pessoa ser abençoada com o trabalho. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E isso eu estou tratando de um assunto, tá? Mas a gente vai... Não se trata só disso, o ministério. Nós vamos discorrer, mas é o que eu fiquei com vontade de falar. O que acontece? A Bíblia fala sobre o obreiro ser digno de duplo honorário. A Bíblia fala lá que aquele que é instruído na palavra, dê do seu recurso, aquele que te instrui, eu não sou contra. Só que quando eu olho o cenário de hoje, nós não vemos ministério. Entende? Então, um cara que fala, eu sirvo, eu sou dependente de Deus. Se você é dependente de Deus, você não põe preço. Uma vez eu convidei uma pregadora famosa que me dá vontade de dar nome. Só não vou dar para não ser processado, porque eu não tenho dinheiro para advogado. Convidei uma pregadora famosa, ela gastaria da onde ela estava para a igreja, porque eu sou pastor local. Da onde ela estava para a igreja aonde eu ia, ela estava a mais ou menos 120 quilômetros. Na época que eu chamei ela, ela não gastaria R$100 de condução para ir e voltar do local que ela estava. Ela demorava mais ou menos 1h20 para chegar e isso para voltar. Ela ia trazer uma mensagem, 50 minutos, 1 hora. E ela me cobrou R$5.000. Então, e eu falei, eu não posso pagar os 5 mil, eu não vou. Isso é ministério? Isso não é ministério, né? Isso aí eu estou pagando, né? Então, eu acho que são pontos que nós precisamos considerar. Então, para eu não entrar nesses pontos, que esses pontos me deixam muitas vezes muito irritado, e eu acabo falando para mais, então vamos concluir assim, ministério é serviço. Amém. Entende? Então, se a igreja local, ou que seja quem for, para você, pregador, cantor, né, se a igreja local pode te abençoar e você vai... Você já ouviu um pregador, esse eu posso falar o nome que foi bem demais, acho que é Jonatas, alguma coisa assim. Ele falando, eu posso falar com propriedade, que eu nunca pedi R$1. Não fecho a bolsa, ele falou. Se a igreja quiser me abençoar, a bolsa está aberta. Mas se não puder, eu também tô lá do mesmo jeito. Então, isso é ministério. Então, ministério é serviço. Ministério é você servir o outro. Deus nos chamou e nos deu um ministério para que possamos edificar outras pessoas, edificar o corpo de Cristo. É interessante, só um adendo aí, que algumas pessoas pegam esse ministério para tornar uma profissão, na verdade, né? Toda a dinâmica que o ministério traz junto de si
a pessoa torna isso uma profissão. E ministério também não é profissão. Ministério é realmente um chamado de Deus, né, espiritual, sobretudo para a vida da pessoa. Com o propósito, aliás, de trazer saúde, edificação, correção, exortação, enfim, servir a igreja de Cristo, né, enfim, ao plano do Senhor sobre as vidas. Mas, até para a gente tirar um pouquinho a mão de pesar, porque tudo que envolve também pregadores e ofertas, envolve aí, né, a polêmica de, ai, que absurdo, realmente cobrar, contrário, né, mas ser ofertado àquela pessoa que está vindo, a gente precisa colocar a mão na consciência. E a verdade é que teve uma vez que eu falei até, eu comentei com o Serginho que a gente tem os nossos bezerros de ouro, né, a igreja em si criou aí bezerros de ouro para adorar, que é o quê? Ela pega, o que era o bezerro de ouro? Era o povo lá de Israel pegando dos seus ouros, das suas coisas, derretendo e fazendo o bezerro de ouro. Então, o que a gente faz, entre aspas, a gente, né? A gente pega o nosso ouro, o nosso dinheiro, as nossas finanças, os nossos recursos, e a gente injeta nessa galera, construindo os nossos objetinhos para a gente mesmo se curvar e adorar, porque a maior parte das pessoas que vão com esse propósito de fazer um show, seja cantando, ou de fazer um show pregando, entregando profetada e fazendo e gritando e fazendo a coisa toda, não que a expressão sincera e real das pessoas que enfim, gritam e, né? Não que eu esteja sendo contrária a isso, mas cada um, é o seu jeito. Mas quem faz pro show, sabe? Business mesmo. Quem faz nesse propósito, na verdade, é quem está levando e quem quer ouvir. Quantas vezes a gente vai nas igrejas, né? E a gente vai com a intenção, por exemplo, se eu vou para cantar, eu vou com a intenção de adorar a Deus naquela igreja. Vai pregar? Qual que é a sua intenção? Ser um instrumento de Deus para que as pessoas sejam tocadas, libertas pela palavra, se convertam, Exato. né? Conheçam a Jesus. Pelo verdadeiro evangelho, né? Pregando a palavra genuína. Mas, às vezes, parece que as pessoas convidam na intenção de você parecer um franguinho assado lá, sabe? Ou na intenção de receber um certo tipo de entretenimento também. E isso motiva as pessoas a irem para esse lado. Quem vai lá para ministrar a palavra não vai pensando, eu preciso ser fiel à palavra que Deus colocou no meu coração ou vier a colocar no meu coração. Não, ele pensa, qual é a palavra que vai alegrar o povo, que vai fazer o povo, sabe, surtar, ir à loucura. Como dizem, explodir. Uma noite apoteótica. Nossa, forte. que é isso, hein? Meu Deus. Até a pronúncia, até a palavra, né? Enfim, então, você vê que são duas mãos ali que constroem uma coisa terrível juntas, né? É quem quer aquilo, instiga o outro. Lembra de Moisés, né? Moisés, quando viu a glória de Deus, voltou com o rosto. E depois, o que ele fez? Colocou um véu para que as pessoas não vissem que não tinha mais. Foi embora. É forte. Então, na verdade, as pessoas instigam, sabe? Aquele que já tem, é erro das pessoas só? Claro que não. A pessoa já tinha ali aquela inclinação para fazer determinada coisa ou cedeu, ela está errada também, mas e aí? E o nosso papel de instigar? Também não pode ser desprezado, né? Então... É isso aí. Então, dentro desse assunto, a nossa primeira questão é: o que é o ministério? O ministério é o serviço. O ministério é você servir. Certo. Né? Então, podemos usar algumas expressões, mas como tem muita coisa para falar, não vamos entrar a fundo. Mas se eu pudesse trocar em miúdos em uma palavra, podemos dizer o seguinte, que ministério é você tirar de você para entregar para os outros. Amém. Se para você ministério é tirar dos outros para você, talvez não seja ministério. Né? Ministério é você servir mesmo que você não apareça. Ministério é você ser útil para o reino de Deus, mesmo que isso não leve sua cara. Né? Então, ministério não pode ser confundido com carência. Então, muitas pessoas procurando uma aceitação, ela acha que ela precisa de um ministério. Né? Então, ela vai atrás disso. Agora, dentro disso ainda, o que nós precisamos entender? Que ministério não se resume a altar, a púlpito, a tribuna, não está preso. O ministério não está limitado a pregação e cantoria. Então,
parece que ministério só serve se você for pregador ou você for cantor. E ministério não está limitado a isso. O ministério ele vai muito além. E eu acho que dá até para a gente entrar nesse ponto, né? Que é como descobrir um ministério. Porque muitas pessoas têm essa como é que eu posso dizer? Dúvida. Essa dúvida, Eu não sei pra que eu fiz essa inquietação dentro delas, né? Por que Deus me chamou? Eu quero fazer alguma coisa. Às vezes você escuta um apelo na igreja. Ei, meu irmão, Deus quer te usar. E você, ai, meu Deus, mas pra que Deus quer me usar? Então vamos falar sobre isso também. Eu posso só voltar permanecer ainda? Você já chama essa pergunta aí? Deixa eu pensar. Pode, vai. Mas, sobre o fato da carência, né? A gente também não pode... Uma vez eu falei também, acho que no podcast anterior, não sei. Eu falei sobre o fato da gente também não divorciar a emoção das coisas espirituais, porque nós somos inteiros, né? Deus nos fez com emoções. Então, a carência, ela não pode ser um motivo para eu exercer determinada função ou serviço. Mas, é claro, porque às vezes a gente pode confundir também, generalizar e falar, puxa, mas eu gosto tanto de fazer o que eu faço, então tá errado? Sabe? Eu me senti tão aliviada, tão bem fazendo o que eu faço. Então, é sinal de que eu tô fazendo por carência. Ou, poxa, eu fico triste quando eu não estou exercendo aquilo, sabe? Enfim, é só por carência que eu tô fazendo, então eu vou ter que deixar. Não, a gente pode gostar do que a gente faz, a gente pode se entristecer se a gente não puder fazer aquilo que a gente gosta de fazer. A questão é a gente identificar, né? Identificar se realmente aquilo que eu estou fazendo... eu sinto que eu fui chamada para fazer e aquilo que eu estou fazendo está trazendo saúde para quem eu estou servindo, sabe? Está sendo realmente útil, produtivo, eficaz, porque às vezes a coisa não está sendo eficaz, mas eu estou fazendo só porque eu tenho aquela carência naquela área. Cantar, lembra de uma pessoa que falou pra gente que queria muito cantar na igreja? Aí a gente falou, vamos lá, então canta. Aí, meu Deus, né? Lembra do Serginho cantando aqui? Foi tipo aquilo. Então, também, era uma carência, na verdade. Era o fato de gostar dessa área e querer se usar nessa área, entende? Às vezes tem gente que não é que ele foi chamado, é que ele se escala para aquilo, ele mesmo. É porque muita gente... Na verdade, assim, vamos falar aberto, de uma forma mais clara, né? Para não deixar nem dúvida. Hoje em dia, todo mundo que quer servir, são raras as pessoas que falam assim, eu quero servir no diaconato da igreja. Eu quero servir na limpeza da igreja. Eu quero que a casa do Senhor esteja limpa, como se isso não fizesse parte de uma obra que você presta ao Senhor. Né? Eu costumo dizer na igreja, quando você abaixa, meu irmão, para pegar um papel no chão da igreja de bala, que uma criança jogou, e você faz aquilo porque você zela pela casa de Deus, é uma forma de você expressar o seu serviço. O engraçado é que a maioria das pessoas que nos procura, não, eu tenho um chamado, qual que é? Louvor. Cara, e você canta igual eu. Sei lá, será que esse é o chamado? Eu não estou dizendo que você não possa fazer um curso, aperfeiçoar a sua cantoria, né? E você ser mais afinadinha, mas todo mundo, pelo menos... Eu vou falar, eu pastorei igreja há 10 anos. Eu estou pastor há 10 anos. E nesses anos, todas as pessoas que me procuraram, ou cantava ou pregava, eu não lembro de ninguém em 10 anos... alguém me procurar para falar assim, eu fui chamado para ir na rua de porta em porta pregar o evangelho para as pessoas. Eu não conheci. Talvez você tenha essa experiência, né? Aqui, essa câmera aqui, lembra que eu falei que a gente fica louco? Tá aqui, hoje agora tá nessa. Talvez você tenha essa experiência, né? E você compartilha conosco, coloca aí o seu comentário. Entende? Às vezes você tem isso, não. Eu conheci um irmão que falou que o chamado dele era pregar de porta em porta. Eu conheci um jovem, esse não me procurou, mas eu conheci que ele era apaixonado por isso, que é o Andrew. O menino era apaixonado por uma bênção. Uma bênção. Ele é apaixonado por pregar. Ele é daquele tipo que vai na porta da faculdade com cartaz, grita, levanta o negócio. Ele tinha vários projetos. Ele falou para mim, pastor, eu tenho vários projetos, eu tenho vontade de marcar um encontro com essas mulheres de rua, essas garotas de programa de rua, e marcar o hotel bonitinho, um motel, só que eu não vou. Chego
lá, tem um monte de rosa escrito uma mensagem de Jesus para a pessoa, que foi um encontro de Jesus e tal, para que a pessoa conheça o amor de Deus. E eu falei, meu Deus, esse cara é apaixonado. Às vezes ele entrava em crise comigo. Não tem a ver com aparecer, não tem a ver com... Não tem. Tinha a ver com o desejo de comunicar o evangelho. Exato, é o chamado, né? E a pessoa é apaixonada, ela carrega aquilo. Eu lembro que uma vez eu falando sobre reforma de igreja, e ele veio para mim e falou assim, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode, o que foi? Ah, é que eu não concordo muito com isso. Eu falei, mas com o que, André, que você não concorda? Ah, pastor, eu concordo porque tantas vidas aí fora, a gente vai ficar aqui preocupado em reformar templo. Aí eu sentei com ele, e isso serve para você, tá bom? Com certeza. Eu chamei ele e falei assim, André, eu te entendo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ganhar essa pessoa para Jesus, você vai colocar essa pessoa aonde? Aí ele ficou me olhando. Falei, você não pode permitir que seu coração azede por isso, porque existem muitos ministérios. A palavra de Deus não limitou a um ministério. O apóstolo Paulo diz, um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, o Senhor que faz a obra completa e perfeita, mas o Senhor nos chamou para estágios, vamos assim dizer. Então, um abre o buraco na terra, o outro joga semente, o outro joga água, o outro vai podando. Mas o ministério ele vai muito além. Eu falei, então entenda, eu me preocupo com essa área, porque quando alguém chegar, porque você ganhou essa pessoa para Jesus lá do lado de fora, quando alguém chegar aqui, ele vai se sentir amparado, confortável e amado num lugar bom de estar, que ele se sinta bem, um lugar que ele vai receber bem a sua família vai ser bem recebida, os seus filhos vão ser bem cuidados, né? Então a gente se preocupa com todas essas áreas. Ele falou, entendi, ele foi embora feliz da vida, mas isso é só um exemplo do coração. Então ele não era aquele cara que queria aplauso, ele era aquele cara que queria ganhar pessoas para Jesus, era um mood da vida. E é legal a gente pegar um exemplo desse e ressaltar o seguinte, porque vocês viram a gente enchendo a boca para falar dele, né? A gente fala com... mas, dentre todos os outros ministérios, é um problema você, às vezes, enaltecer um ministério ou um chamado evidente numa pessoa e você não ter a mesma alegria e aceitação em outros ministérios de outras pessoas. Então, por exemplo, maravilhoso que ele seja assim. Aí, às vezes, você pode estar ouvindo e a gente pode... Poxa, todo mundo tinha que ser... Tipo, todo mundo tinha que estar preocupado com isso, né? Todo mundo deveria estar só focado nisso. Mas Deus chama um e outro, e outro, e outro, em outro, em coisas distintas, para que essas coisas distintas, juntas, formem uma só, completa, sem brecha, sem... Entende? Então, ele é para isso, assim como tantos outros são focados apenas nisso, assim, toda a energia é voltada para isso. E outros, por exemplo, terão um ministério realmente de outras situações que vão compor também toda a construção, né, que trabalha em conjunto para o reino. Então, não é só a pessoa que faz determinada coisa, assim como não é desprezível aquele outro que não tem um chamado igual ao do outro, mas ele tem em outra área, em outra situação, e ele também faz com excelência aquilo ali. São habilidades que, de repente, o que esse tem, esse aqui não tem, e vice-versa. E a gente tem que dar glória a Deus por todas as habilidades e capacidades que o Senhor dá, né, para aqueles que as recebem, e ponto. A gente tem que se alegrar. É claro que o chamado de pregar o evangelho é para todo cristão, né? Sim. É que nós estamos tratando especificamente do ministério do evangelista. Sim, isso né? Então, o ministério do evangelista, pregar o evangelho não se limita a quem tem o chamado evangelístico, isso. Do evangelista lá de Efésios. Vamos fazer essa distinção. Não, então, porque... Eu entendi perfeitamente o que a Ju disse, mas às vezes alguém está ouvindo e pensa que está isento disso, né? Que está livre. Não, você não está. Todo mundo foi chamado para pregar. Você é um discípulo? Está lá em Marcos 16, está lá em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, crendo, e aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e assim nós prosseguimos. Então, pregar o evangelho é um chamado de todo crente, todos que aceitaram a Jesus foram chamados para pregar o evangelho. Isso é para mãe,
que ensina seu filho, é para todos, para todos. É para você que é um advogado, para você que é um médico, para você que é um gari, para você que é um padeiro, para você que é um eletricista. Meu irmão, não está limitado a ministérios dentro da igreja. Deus te chamou para pregar. Amém? É só para fazer essa comparação, para as pessoas às vezes não ficarem. Então é só para o evangelista, né? E tal. Então Sérgio, eu sei que eu tenho um chamado pastoral. Né? Às vezes eu falo que eu tenho um chamado pastoral, às vezes puxado um pouquinho para o profético. Lembrando que não existe profeta igual existia no Antigo Testamento. Vamos deixar isso Olha, claro. A gente tem que deixar tudo muito claro. Todas as vertentes que tem, porque senão os... Não, o povo é chato mesmo, chato pra caramba. A maioria não sabe fazer o ó com o copo e os haters. Vem reclamar, xingar e... Mas vem que mas a gente amém. conversa. Mas vem, tá. A gente recebeu uma, né? Recebeu, mas tá de boa. Vamos. Ela gostou. Eu não ligo, é bom que ela tem toda a paciência do mundo. Então o assunto é, como descobrir o meu chamado? E aí? Né? Como que nós vamos descobrir o meu chamado? Irmãos, de uma forma bem clara, o chamado, em primeiro lugar, todo cristão tem um chamado. E o primeiro chamado, o primeiro ministério de todo cristão é servir a Cristo e servir a igreja de Cristo. Quando nós olhamos 1 de Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos esse chamado. Né? Então, quando nós fazemos um paralelo ao sacerdócio, nós sabemos que todos nós podemos nos achegar diante de Deus em favor de outros, buscando a Deus em favor de outros, fala de intercessão e tantas outras coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todo crente ele tem um chamado e que o primeiro chamado de todo cristão, todo salvo, todo discípulo de Jesus é servir a Jesus e também servir a igreja. Vou ler só mais um texto e a Ju comenta. Diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. E isso aqui, depois me lembra de voltar aqui, porque isso aqui a gente parte para outra área. Entendi. Né? Porque eu vou aproveitar para falar, não agora, mas só para você me lembrar depois. Porque senão eu não ia falar eu e vou vai... aproveitar para falar e começa a discursar aqui, né? Mas é porque muita gente, às vezes, está servindo a igreja física, o CNPJ, entende? E às vezes ele se perde nesse trabalho e ele se sente muitas vezes frustrado, sem ânimo, desgastado, querendo desistir, decepcionado, porque ele não está trabalhando no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Corinto, aquela igreja, no texto que nós lemos, ele diz que no Senhor, o seu trabalho não é vã, é no Senhor. Né? Então, não é vão. É em Jesus o seu trabalho. Então, muita gente tem se perdido nisso, na atividade, no ativismo, e se sente desgastado, desmotivado. Famílias que estão sendo destruídas pelo ativismo religioso, e depois põe na conta de Deus. Mas eu perdi meus filhos, eu perdi a minha família, meu casamento está um caos e eu estou aqui servindo a Deus. Não, irmãos. A Bíblia ela é muito clara, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é o manual de Deus para nós. E quando nós observamos com cautela as Escrituras, nós percebemos que a Bíblia nos dá uma direção completa. Falei que não ia falar, já falei. Eu sabia. Mas vamos voltar. Sabia. Pode comentar. Essa questão de descobrir o ministério, eu tenho particularmente assim, inclusive... Eu acredito assim e eu tenho uma constatação na minha própria vida, na vida, né, do meu marido. Eu creio que, assim, você acha que o chamado de Deus vem divorciado da habilidade que ele entrega? Eu acho que não. Eu acho que o chamado de Deus, geralmente, a gente descobre em coisas que a gente já faz. Se você acha que o serviço a Deus
você ainda não tem a menor noção, né? Ou assim, com exatidão daquilo que você foi chamado para fazer, eu acredito que você deva observar as suas habilidades, sim, naturais, e não que Deus te dando uma direção. Veja bem, quando Deus dá uma direção para alguém que ainda não encontrou em si mesmo a capacidade para executar aquilo ali, ele vai capacitar, certo? Mas ele vai dar a direção para você iniciar ali. Entende? O que tem muitas vezes? A gente confuso e a gente querendo fazer coisas que a gente nem identifica habilidade em nós e também nem escutou Deus direcionando para aquela determinada área, para aquele determinado serviço. A gente não entendeu Deus direcionando para aquilo. Vamos voltar aqui rapidinho no assunto de cantar e pregar, que é majoritariamente o que as pessoas buscam. Cantar, pregar ou fazer alguma coisa que esteja ali na frente. Gente, aquilo ali é recheado de gente, geralmente. Né? Nem todos são sinceros, mas aquilo é recheado de gente querendo fazer. Então, a gente não identifica muitas vezes a habilidade em nós para determinada coisa. A gente não identifica uma direção clara, direta de Deus. Olha, faça determinada coisa que eu quero que você faça aquilo. E eu vou te habilitar para aquilo. Então, a gente vai com a cara e a coragem, né? Debaixo da palavra da direção de Deus. Ok, quando a gente vir, Deus já vai ter capacitado a gente já executou e nem entendeu como. Porque coube a Deus fazer através de nós. Mas a gente não identifica nem isso, nem a direção direta, nem a habilidade natural, nem a necessidade naquela área. Então, vamos supor, como música. Pô, tá cheio de gente, ela tem um louvor já redondo. Não, Deus tá... Eu tenho vontade de cantar, então Deus quer me usar no canto. E, às vezes, eu não tenho nenhuma dessas três. Eu não tenho a direção de Deus, eu não tenho nada. E nem a necessidade da igreja. Então, é importante a gente observar também qual é a necessidade da igreja. Porque, se chamado é servir, eu preciso, sobretudo, estar preocupada com o que precisa ser feito ali naquele ambiente. Se eu não tenho clareza de nada, eu tenho que ter pelo menos a clareza da necessidade da igreja, da necessidade do corpo, da necessidade, de repente, do bairro, da comunidade. Entende? Poxa, tem poucos, a Bíblia fala, né? Tem poucos trabalhadores, a colheita está enorme, mas os ceifeiros escassos. Peraí, eu preciso despertar para isso. A necessidade, ela mostra muitas vezes onde é que eu preciso colocar as minhas mãos. Sem dúvida. Eu lembro que uma vez uma pessoa me procurou e falou, pastor, Deus falou comigo. Eu acho engraçado, irmãos. Eu vou entrar nesse assunto mais. A pessoa falou assim para mim, Entrando. Não, é que eu não ia entrar na minha crítica, né? Deus falou comigo porque eu tenho que ir para outro lugar. Eu falei, Deus falou com você não. A pessoa não gostou da minha fala. Eu falei, Deus não falou com você. Como que eu sei que Deus não falou com você? Porque no lugar que você serve não tem ninguém para continuar o trabalho. Deus não vai mover uma peça do tabuleiro se for para aquele tabuleiro ficar vazio. Deus não vai. E para mim era muito claro aquilo. O que existia era uma vontade humana, entende? Uma vontade humana de sair ou debaixo de promessa, porque a verdade, irmãos, é que nós vivemos debaixo de promessa. Eu lembro que eu era cooperador na igreja. Eu era só um baterista, brincadeira. Não, olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus faz comigo, né? Hoje eu sou um baterista. Eu era só... E aí eu cooperava na igreja, servia na igreja local e pregava fora, né? Às vezes era convidado e pregava fora. E só que eu não tinha sido consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista, nada. Eu pregava e servia na igreja onde eu era membro. Servia no que precisava. Precisava de lavar um banheiro, eu lavava. Quando precisava cuidar de criança, eu ia. O que o pastor precisasse, o que a igreja precisasse, pedisse, eu ia servir. E eu não estava nem aí. Receber gente na porta, estacionar carro dos irmãos, olhar carro na rua para ninguém riscar. Eu fiz tudo isso aí. E aí muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, o que você está fazendo aí? Esse ministério não te valoriza. Vem pra cá, eu te consagro. Vem pra cá, você tem um chamado de pastor. Esse ministério não tá te valorizando. Então isso é normal no nosso meio, entende? Isso é normal. Aí cabe o quê? A sua identidade. Cabe você saber o que Deus tem pra você e você não querer pular etapas. Se eu fosse consagrado na época que eu era um garoto recém-casado,
com 20 e poucos anos, pouquíssimos anos, 23. 23 anos, eu recém-casado, assumisse só querendo cargo, achando que é porque Deus me chamou, porque eu tenho... Meu irmão tinha quebrado a minha cara. Porque não existe homem e mulher de Deus que não foi chamado depois de Deus ter trabalhado nele. Né? O Moisés, que todo mundo fala, passou 40 anos no deserto. O Davi passou durante muitos anos também. Ele foi lá, derrotou o Golias. Davi foi ungido, olha que profundo. Davi foi ungido sem palácio. Ele foi consagrado rei por Samuel sem palácio, Certo. sem trono. Aí foi lá. Aí a gente conhece a história. Matou Golias e tal, depois o Saul ficou enciumado por causa da música das mulheres que cantavam, e aí começa a perseguir. E Davi é perseguido, vai viver em caverna, vai viver fugido, né? Então foi experimentado. Todo homem e toda mulher que Deus levantou depois de ter experimentado. Então, galera que quer pular etapa, vou te falar uma coisa. A visão de Jacó foi uma escada, não foi um elevador. Vou repetir, a visão de Jacó foi escada, não elevador. E não era por falta de revelação. Não era por Poderia falta... ter sido revelado o elevador ali. Tranquilamente, né? Deus é Deus, ele faz o que ele quer. O que eu quero dizer com isso? Qual é o fundamento do que eu quero dizer com isso? A nossa vida, o nosso ministério, ele é degrau por degrau. Deus te ensina e Deus trabalha em você no seu dia a dia. É você como esposa, é você como marido, é você como filho, é você como um pai, como uma mãe. Né? A Bíblia é muito clara. Se a gente entrar hoje no que o apóstolo Paulo orienta aos líderes, aos pastores, meu irmão, um monte de pastor e líder de igreja que não consegue cuidar bem da própria casa. O apóstolo Paulo diz, como que você vai cuidar da igreja de Deus? Entende? E muita gente é por pular etapas. Né? Querer entrar no elevador e apertar um botão sem... Não, meu irmão, Deus te experimenta, Deus te ensina. A gente foi experimentado. Né? A gente vai lidando com pessoas, você começa liderando aqui, tendo seus desafios, a sua imaturidade faz com que você haja muitas vezes no impulso, mas Deus te permite algo pequeno para que o estrago não seja grande. Deus vai trabalhando, te ensinando, movendo em você, para que você se torne uma pessoa mais experiente e preparada para o chamado, porque ministério não é brincadeira. Ministério é cruz, irmãos. Ministério, ele é árduo, ele é um serviço, ele é custoso. Se você acha que ministério é um playground, que você está numa estufa espiritual, meu irmão, pelo amor de Deus. Você já está enganado aí. Você já está enganado. Você já não está sendo chamado para fazer determinada coisa que você queira, pensando que é não, tudo belezinha, que já está errado. Não, meu irmão, chamado é difícil. Chamado é você engolir orgulho, é você abrir mão de si, é você... Nossa, vocês não fazem ideia. Se você é um cara sério... Mesmo, cara. Eu queria dar um Morrer exemplo. pra si mesmo. Vamos lá. Vamos seguir aí, senão eu falo tá mais... bate-papo, viu? Que senão eu falo mais do que o vendedor de alho. Vamos nessa. A gente gosta de ouvir, né? Como eu estava dizendo, né? O que eu constato na minha própria vida... E é interessante a gente fazer esse paralelo com as referências bíblicas que a gente tem nas histórias. O que eu percebi? Eu sempre fiz de tudo na igreja, né? Sempre servi de todas as maneiras também. Estava em tudo, estava fazendo tudo. Envolvida, engajada, aquela coisa toda. Precisa, estou fazendo, então, enfim. E aquilo foi me munindo de habilidades, percepções, experiências que não necessariamente, porque eu vim de um ambiente que era muito focado no canto, né? No sentido assim, se você tem o dom de cantar, prepara que o CD vem aí, que a sua voz vai para onde você não vai pisar. E aquela coisa toda que bastava você ter o talento, que era sinônimo de que você tinha sido chamado para gravar um CD. Agora, na época de streaming, lascou. Mas, enfim, brincadeira, gente. Mas você era destinado para aquilo, sabe? E eu não ficava só nisso. Eu estava fazendo outras coisas. Aquilo que me colocava, eu estava fazendo. Resumindo, quando eu olho para minha vida hoje, acompanhando o meu marido à frente de igreja, eu vejo o quanto aquele envolvimento totalitário, geral, foi necessário para me munir do que eu preciso perceber, para ajudá-lo, para estar ao lado dele, para orientar, né, pessoas que vêm a nós, enfim, e dentro de ministérios mesmo, dentro da igreja.
Então, é muito necessário, só que a gente só vê isso hoje, né? A gente vê os passos que a gente deu olhando para trás só. Não dá para olhar antes de dar os passos. E aí a gente vê as coisas se encaixando e a gente vê como o maior ministério que Deus verdadeiramente tinha de objetivo para a nossa vida, a gente já estava sendo capacitado lá atrás para que hoje pudesse exercer e ainda continuamos nesse processo, né? Porque nós sabemos que enquanto o Senhor não completar a obra através da nossa vida do que é preciso ser feito, a gente está sempre sendo levado a passos adiante. Então é muito interessante você perceber isso, que não fica primeiro tentando só descobrir para que você foi chamado, sendo que há necessidades aparentes à sua frente e você pode socorrer naquelas necessidades. É uma coisa que É uma escola. Né? É uma coisa que eu já escutei, acho que todo pastor fala isso, eu já falei, já escutei vários falando também, esses dias, tempo atrás até escutei o Douglas Gonçalves do Dizescope falando também sobre isso. Falando sobre, você quer descobrir qual é o teu chamado? Começa fazendo tudo. Tudo que tiver à sua disposição, faça. Entende? Tudo que tiver à sua disposição, faça. Porque, meu irmão, isso é maravilhoso. O exemplo que eu dei para vocês de tudo que eu tinha para fazer, eu tinha tudo. Colocar placa para festividade, né? Eu sou da época que a gente estendia placas nas nossas festividades. Eu tava lá, precisava. Um monte de gente, o líder de jovens ou o pastor precisava de ajuda, meu amigo, sumia. E eu tava lá, precisava fazer uma obra, trocar um telhado, eu estava lá, eu estava em tudo. Tudo que tinha eu estava. Eu tirava sapato e ficava atravessando os irmãos lá, né, com o carro para eles não molharem o pé. E eu, dia de culto, com a minha calça dobrada e meu paletó lá todo molhado e eu servindo. E Deus vai nos moldando e trabalhando em nós. Vai trazendo esse crescimento. Claro. Uma vez a Ju estava tirando carta, tirando CNH, e aí o rapaz falou assim, o seu marido é só pastor ou faz outra coisa? Ai, meu Deus, porque a visão do povo é que o pastor é um cara que ele dorme todo dia até meio-dia e vai para a igreja no domingo à noite para trazer uma palavra, né? Aí a Ju falou assim, não, ele é psicólogo também, pedreiro, ele é conselheiro, ele é consultor e deu mais um monte de adjetivos, né? Sim. Aí ele falou, nossa, ele faz tudo isso? Ela falou, não, isso é um pastor. Um pastor faz tudo isso. O pastor, ele atende, ele consola, ele visita, ele aconselha, ele ajuda, ele é administrador, ele é de um tudo, né? Isso aprendeu no dia que foi ordenado? Claro que não. Isso aí Deus foi trabalhando na gente ao longo da vida. Deus foi trabalhando na gente quando a gente levantou a mão e começou a servir na igreja, naquilo que era necessário. Então, hoje precisa fazer uma obra na igreja, precisa de um ajudante de pedreiro. Opa, o pastor está aqui, pode contar comigo. Tem coisa que eu não sei fazer, né? Até o Júlio que está aqui, depois a gente vai postar uma foto do dia de hoje, você vai ver quem que é o Júlio. O Júlio, quantas vezes ele estava mexendo no som da igreja lá e fazendo obra, e ele falava, pastor, vai embora. Eu falava, eu não vou embora, não. Ele falou, vai embora, você não sabe mexer aqui. Eu falei, é verdade, eu não sei, mas se caiu uma chave de fenda, eu tô aqui para pegar a chave de fenda para você. Você é canhoto? Sou canhoto, tenho uma dificuldade. Mais canhotos sofrem com isso? Rapaz do céu. E eu sofro para colocar roupa no cabide, gente. Vocês não têm noção, não consigo acertar o lado do cabide. Não sei se acho que o meu cérebro é canhoto. E assim vai. Entende, irmãos? Então, o chamado da gente, a gente se descobre servindo. Entende? Se você não está disposto a servir, por que você está preocupado com o seu chamado? Porque o chamado é servir. Então, independente de onde eu vou servir, eu quero ser útil. Eu quero servir. Seja para segurar a corda, segurar a escada do irmão que está subindo, seja para pregar num culto de domingo à noite. Né? Seja para eu estar na porta recebendo os irmãos, seja para eu estar na rua olhando os carros no estacionamento, para ninguém riscar o carro dos irmãos da igreja, seja para servir um copo de água para quem precisa, seja para pregar numa conferência ou para cantar num grande congresso. Se eu quero ser ministério, eu preciso estar disposto a servir. A primeira ferramenta que nós temos que possuir obrigatoriamente é um coração. Um coração. É um coração disposto, quebrantado, intencionalmente entregue a Deus e não ao que será produzido ou a como nós seremos vistos
mediante aquilo que fazemos. Porque a gente pode, inclusive, fazer coisas que são menos valorizadas, mas com a intenção de, ai, como é menos valorizado, deixa eu mostrar que eu sou humilde, deixa eu fazer isso daqui, para todo mundo ver que eu estou fazendo justo isso daqui. Entende? Até as coisas que são menos vistas e desejadas pelas pessoas, ao mesmo tempo que são vistas como, olha só, tem gente que faz, ou que bênção. Até isso eu posso ter um coração torto ali, na minha intenção de fazer. E quando a gente vai observar, inclusive nomes que a gente mencionou aqui, a gente vai observar que existia um coração, uma intenção muito antes da posição, entende? Poxa, vai falar de Davi, Davi tinha um coração, cara, muito antes. Entende? Ser colocado num trono, ele estava ali cuidando das ovelhas e, sabe, não estaria capacitado com um coração daquele a cuidar de um povo, a se preocupar com um povo, ele estava levando a sério umas ovelhas. E é a referência dele para derrotar o gigante, né? O Deus que me deu vitória com o leão e com o urso é o Deus que vai me dar vitória contra o gigante. E só aproveitando um gancho aqui, teologicamente, que eu não deixo passar, o texto que diz Davi segundo o coração de Deus, não quer dizer que o Davi tinha um coração igual ao de Deus. Por causa até pelos pecados que ele cometeu, entende? Esse texto, quando diz Davi, era segundo o coração de Deus, porque Davi ele foi escolhido por Deus para reinar. Só nível de conhecimento. Era o que Deus queria, né? Era o que Deus queria, exatamente. Não é que ele tinha um coração embora igual ao de Deus. Embora ele tivesse um coração maravilhoso Não, tinha um mesmo, coração adorador, perdoador, quebrantado, né? Ele reconhecia os seus erros, arrependido, né? Um coração que servo de Deus, né? Que tipo assim, um coração voltado para o Senhor, um coração que conhecia Deus. Então, mesmo sabia ele o seu lugar. Sabia o seu lugar. Sabia o seu lugar. Era maravilhoso. Então, Davi, Moisés, sabe? Gente, todos esses tinham ainda aqui, ó. Tinha algo que na verdade era melhor do que, aliás, era necessário, era a primeira ferramenta que precisava para ser usada. Então você precisa ter esse coração, você precisa examinar esse coração. Eu tenho essa primeira ferramenta, aí as outras, elas são notadas, né? Exato. As outras, elas vêm com o tempo, né? O Senhor, ele vem e ele vai trabalhando em nós. Então, não é ministério, você aprende não é com diploma. Entende? Você aprende sendo experimentado. E como eu disse, irmãos, eu repito, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que apareceu na história foi experimentado. O José do trono foi o José do cárcere, foi o José da calúnia, foi experimentado. Você que a humildade é algo que tem que estar presente, né? Precisa. Todas, é semelhante em todos. Exato, né? Então, passaram pelos seus processos. O pai de multidões, né? O Abraão, entre a promessa e o cumprimento, se passaram muitos anos. O Jacó se passaram muitos anos. E todos os homens que nós vamos observar se passaram um tempo. E vale ressaltar aqui, eu acho que é algo muito importante, que é o quê? Que também todos os homens que Deus chamou servia. Deus não chama a gente encostada. Estava fazendo algo. Estava fazendo Tinha algo. Uma responsabilidade. Crente preguiçoso, encostado, que quer descobrir seu chamado, não vem. E aí a gente pode pegar tranquilo. Meu irmão, pode pegar quem você quiser. Homens que Deus chamou, serviam. Entende? Serviam. Nós vamos ver, José foi lá, começou tudo aonde? Obedecendo o pai. Obedeceu o pai para ver como é que estavam os irmãos. Uhum. A gente pode começar. Quando Jesus escolhe Pedro, Tiago, João, André, o que eles estavam fazendo? Trabalhando. Quando Elias escolhe ainda que lança, de forma ordinária, né? Comum, mas estava trabalhando. Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. Entende? Então, antes de ser chamado, todo mundo. Gideão estava fazendo o quê? Trabalhando. Então, o que nós temos de referência? Nós temos de referência que homens que foram chamados por Deus para grandes coisas, eles trabalhavam, eles serviam, eles não ficavam encostados, esperando, eles estavam servindo de alguma maneira, estavam trabalhando. Então, a minha fala aqui, dentro desse tópico, eu encerro dizendo o seguinte: quer ser chamado por Deus? Trabalhe. Quer servir a Deus? Trabalhe, porque Deus não tem compromisso com gente preguiçosa, Deus não tem compromisso com gente que fica esperando um dia após o outro, né? Como diz aí um amigo, empurrando com a barriga que não para de crescer a sua vida. Você precisa servir naquilo que é útil, naquilo que é necessário. Você precisa de outras formas. Outro, exato. Precisa estar disponível. Que abençoa o outro. É isso mesmo. Precisa estar disponível. Disponível. Seja um abençoador de pessoas.
seja no seu bom dia. Às vezes eu quero ser usada por Deus, mas passa alguém do meu lado, eu não dou um bom dia. Eu não dou um paz, tudo bem? Como você tá? Eu não dou um sorriso. E outra. Não tento agradar, não sou obrigada a agradar ninguém. Eu nem falo com essa pessoa. Essa pessoa passa e nem me olha. Exato, é muito a gente, o servo. E outra coisa, muitas vezes Deus quer te usar e a revelação do que Deus quer fazer na sua vida é gradativa. Ela não é plena, entende? Se manifesta aqui, ó. Cara, no comum. isso é forte. Para prestar atenção nisso aqui, gente. A revelação do que Deus vai fazer através de você são raras às vezes, raríssimas às vezes, que ela é plena. Completa, ou seja, Deus vai falar pra você, ó, levanta agora, vai na rua tal, vou falar com uma pessoa assim. Não, são raras às vezes. Específico assim. Às vezes é gradativo, às vezes é num bom dia. Às vezes você vai acordar e vai lá na padaria, e aí na padaria você precisa dar aquele bom dia, e de repente é aquele bom dia que Deus vai te usar para falar, para entregar uma mensagem, para pregar o evangelho, para consolar alguém, para dar uma palavra de direção, transformando e tocando vida de pessoas, entende? Por isso que eu falo, ministério para descobrir, esteja disponível. Eu acho que esse é como que eu definiria isso? Esteja disponível. Eu quero saber, esteja disponível. Esteja disponível para aquilo que Deus vai te chamar. Isso é extraordinário. Isso aí. Qual é o próximo tópico? Bom, eu nem sei, né, Julio? Como é que nós estamos de tempo aí? Pode continuar, tem mais alguns minutos. Como é que nós estamos? Até as 4 da tarde eu posso gravar. Preparem-se para um podcast de 3 horas. Então vamos falar o seguinte, então, sobre o ministério e a família. Como um dos próximos tópicos é sobre família, nós não vamos entrar agora na família, mas vamos tratar um pouquinho sobre o ministério, certo. A vida do obreiro. Vamos falar um pouquinho dos obreiros que estão dentro da igreja, servindo na igreja, seja qual for aí a área que ele serve, na dança, no diaconato. Bom, tem muito assunto. Muito assunto. Seja em um dos ministérios injustiçados da igreja. Sabe quais são os ministérios injustiçados da igreja? Não. Quase, né? Saiu injustiçados aqui meio torto. Isso que nem eu falando. Ministério injustiçado. Manda. O primeiro que não tem contestação. Ministério de som. Vocês não ouviram. Vocês não ouviram, mas o Júlio caiu na gargalhada ali. O homem do som. O ministério de som. Vamos lá. Não, fala tudo. Deu que errado, levantou, eu falei que eu nem sabia. Deu errado, a gente já fulmina. E o pastor? Aumenta. O pastor, Júlio, como é que era? Aí a pessoa tá... Ontem teve isso, né? Eu aumento o som. Tá ruim. Aí ele já aqui, ó. Eu achando que ele tava colocando aqui, nivelando, né? Meio, cima ou baixo. Ou seja, aumenta ou abaixa. Aí eu tô... Aumenta. E ele tá... Aumenta isso, aumenta. E na verdade, acho que ele só tava querendo dizer que já tava no teto. Já tava no máximo. E eu lá... Não, aumenta. Enfim, ministério injustiçado. Você já passou aperto? Ou o som já passou aperto contigo? Ah, já, né? Bom, mano, na verdade, minha vontade é chamar o Júlio aqui, pra ele falar se ele já passou aperto comigo, né? Que ele foi um dos sonoplastas de uma igreja que eu fui pastor no litoral, da Baixada Santista. Eu tento ser compreendido. Eu tento ser compreendido. Nossa, que humilde, né? Você tá Nossa! Você é um Não, eu tento ser alguém compreensivo. Perdão, falei errado. Eu tento entender. Porque o som é louco, né, cara? O som é louco demais, gente. Às vezes você equaliza... Hoje nós temos mesa digital. E a mesa digital, você consegue gravar, né, a equalização. Aí, às vezes, eu pego meu microfone, tem totalmente diferente. Eu já ficava louco. Quem mexeu no meu microfone? Já falei pra não mexer nesse microfone aqui, porque senão na hora de pregar eu me atrapalho todo. Aí alguém fala, aí o sonoplasta que entende, porque eu não entendo. Pastor, ninguém mexeu. Mas como não mexeu se mudou? É porque se a igreja tá mais vazia ou mais cheia, muda. Mas se não muda aqui, né? Não muda, ele muda o som no ambiente. Se está frio ou tá muito calor, muda. Falei, pelo amor de Deus. Não, mas era assim. Então, é complicado. Mas realmente, né?
Quando... Não, quando o culto... Quem ajuda o Ministério de Som é quem? É os membros. Porque quando dá pau num vídeo, eles falam, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Começa a Deus! preencher aquele vácuo, tipo né? assim, ninguém aguenta aquele vazio e como que eu Vai resolvo? ficar Glória a todo Deus! ansioso. Mas é. A verdade, gente, a gente quer agradecer vocês, viu, pessoal do som? Muito obrigada. Vocês são uma bênção. Vocês de todas as igrejas do Brasil e fora do Brasil. A gente ama vocês, a gente aterroriza vocês, mas a gente ama vocês. Essa que é a verdade. Menos. Não, amar eu amo. Mas menos sonoplasta. Ei, sonoplasta, eu te conheço. Eu te conheço, sonoplasta. Eu sei que quando eu falo me dá retorno. Você coloca limite no meu retorno, sonoplasta. E você dá um ok, como se tivesse feito, pra pessoa pensar que foi feito e falar, te amar de todo o coração, falar, então tá bom, ficou melhor, ficou melhor. Ô, Júlio, você já fez isso comigo já, Júlio? Aí. Eu sabia. Eu falei, rapaz, tá muito ruim. Mas, gente, é verdade, quando dá alguma coisa errada, qual que é a compreensão que a gente tem? Estragou o culto, acabou com o culto. E quando dá certo? Quando tá tudo ok? Ninguém nem lembra que sonoplasta Ninguém existe. percebe, o culto só aconteceu. Né? É pior que é verdade, gente. Mas é... Recepção. É outro ministério injustiçado. Recepção onde? Recebe bem, poxa. Abre o sorriso, seja caloroso. Só que a pessoa, às vezes, passou uma noite terrível, dormiu 3 horas da noite, tá de mau humor porque foi terrível, mas mesmo assim tá todo mundo como? Ou nem só quem cobra, é quem chega na igreja. Às vezes quem chega na igreja tá querendo, né? É óbvio, a gente chega, a gente quer se sentir bem recebido, bem acolhido, mas aí, coitada da pessoa, ela que se vire, né? Se ela tiver mais ou menos, ela que se vire. Dá seus pulos. O que mais? Tem mais algum ministério aí injustiçado? Ah, o Ministério Infantil também, né? O Ministério Infantil também é meio assim... Você vê que... Eu acho que tá mudando. Eu acho que igrejas antenadas, igrejas que identificaram o perigo que tem assolado as nossas crianças, estão mudando, entende? Então, eu acredito que antigamente, na maioria das igrejas antigamente, o que era o departamento infantil? Era o depósito das crianças. Para as crianças não atrapalharem o culto, enfia tudo na mesma sala, dá um papel e uma caneta, né? E hoje nós estamos mudando isso, né? Boas igrejas, muitas igrejas já estão entendendo a importância do departamento infantil. E esse olhar, né? Sobre esse também olhar, quem conduz o departamento, tudo. né? Então, criança tá lá para quê? Para fazer desenho enquanto a mãe assiste o culto? Não, a criança tá lá, ela tá sendo instruída, tá sendo preparada, tá sendo cuidada, sabe? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. O exemplo é a nossa tá lá, preocupada em fazer... um cursinho para as próprias crianças sobre o cuidado que tem que ter com as situações, com áreas, né? Que não pode falar, porque senão o YouTube corta aqui, mas dá para você entender aonde um adulto não pode tocar na criança, na boca e tal, e assim vai em todas as áreas. Então, eu acredito que o departamento infantil está sendo mais bem preparado. Formadores como a PEC, né? Que é uma excelente... escola de formação aí para departamento, né? É legal que a gente foi de uma brincadeira para um assunto sério, né? Mas é interessante que a igreja em si, porque quando a gente diz injustiçado no sentido cômico da coisa também, mas é uma verdade, é pouco percebido pela própria igreja. Aquele que está trabalhando em favor da comunicação do evangelho para aquelas crianças, aquele que está ajudando os pais, que deveriam ser os principais formadores, né? Espirituais daquela criança, está ajudando ou às vezes fazendo o papel principal, que às vezes dentro de casa falta muito desse serviço. E às vezes o responsável ali do departamento infantil está se dedicando mais que os pais, mas os pais nem percebem a qualidade disso, não percebem a importância disso, não procuram saber como eu posso contribuir, como eu posso ajudar de alguma maneira, né? Seja fortalecendo o que aprendeu, seja perguntando para o meu filho o que ele aprendeu, para poder trazer a memória dele, fazer ele trabalhar aquilo dentro dele, ou seja, sendo grato, né? A gente sabe que quem trabalha, a maioria, né, não faz para ser reconhecido, mas o nosso papel é reconhecer, sim. O nosso papel, que não estamos fazendo aquela determinada função, é sim dar glória a Deus por essas vidas e tentar contribuir de alguma maneira, nem que seja alegrando o coração daquela pessoa, né? Sei lá, lembra? Leva um bombonzinho, leva um bis,
sei lá, faça algo e tudo que for feito, que for pedido por essas pessoas, né? Às vezes querem preparar um evento, fala, gente, Nossa. olha, tragam seus filhos e os pais nem levarem os filhos querem. Sabe, mas quando eles resolverem ir pro culto, eles querem uma salinha para que eles não sejam incomodados durante o culto. Gente, Gente. isso aqui, o que a Ju falou, eu acho que é top demais. Por quê? Apesar que top não tem curvatura semântica, né? Vamos Alô, lá. Cíntia Chagas. Então vamos lá. Olha como isso é sério. O que um pai deseja? Um pai deseja, eu acredito que todo pai, né? Um pai, né? Não tô falando quem pôs no mundo. Um pai. Um pai e uma mãe. O que ele deseja? Uma boa escola para o filho, particular, para ele não ser muitas vezes doutrinado em escola pública, né? Entrando em assuntos que vai além do que é o conhecimento. Que desvirtua. Desvirtua tudo, querendo mexer em sexualidade, enfim. Na igreja ele tem alguém que dedica o tempo dele para o filho dele para ensinar algo que presta, para ensinar princípios, valores, para ensinar, meu irmão, aquilo que é o que você deseja que seu filho receba e tenha. E na maioria das vezes a gente não valoriza. Entende? Não valoriza. Isso aí. Não se preocupe em estar, não se preocupe em levar seu filho, não se preocupa em tornar isso bacana, sabe? Chegar em casa e falar pro filho, como é que foi essa linha hoje, filho? Eu já deixei culto de domingo, onde eu coloquei um obreiro para pregar e eu falei para as irmãs, hoje eu vou dar aula para as crianças. E eu subi lá para dar aula para as crianças. Meu irmão, eu fiquei besta com a alegria quando aquelas crianças viram que eu iria dar aula para elas. Eu tô falando das crianças da igreja, eu dei aula lá de 10 para baixo. Eles, a alegria, empolgação, porque eu avisei um culto antes, em casa, eles assim, pros pais. Olha, eu não quero faltar domingo, porque domingo quem vai dar aula pra gente é o pastor. Aí eu cheguei, uma empolgação, uma alegria, pedi para eles fazerem um trabalho. Sabe, pais, isso é um ministério. Cuidar dos filhos é um ministério, né? Então, valorize isso. Chega em casa, incentive o seu filho para que ele tenha prazer de estar na salinha, para que ele tenha prazer de estar se envolvendo com os coleguinhas da igreja. O que eu vou falar agora é pauta de gente coach, de treinamento. Para falar de riqueza, para falar de... o ciclo de amizade que você tem determina quem você é. Quer ser rico, anda com rico. Quer ser milionário, anda com milionário. Entende? Você tem um ambiente onde está cheio de pessoas que fala de Deus, que ama Jesus, que prega os princípios, que vai fazer de tudo para viver uma vida livre por Cristo e às vezes você não incentiva o seu filho a estar presente num ambiente desse. Não tem como a gente expor as nossas crianças, até nós. Esse princípio que ele citou aqui, isso é um princípio que quem estuda a mente, o funcionamento da mente humana, enfim, a psique, o cérebro, qual é o comportamento, o que acontece, os fenômenos, enfim, já é fato que a gente tem isso dentro de nós, que é o espelhamento, né? A gente espelha aquilo que a gente está vendo, está exposto. Então, a criança também é assim, tem a questão do bebezinho, né? Que a gente fica sorrindo e o bebezinho sorri de volta e... já explicam, né? Não necessariamente ele está rindo por diversão em si, embora possa ser. Mas é porque ele está vendo você sorrindo, então ele está espelhando, ele está imitando aquilo. E nós somos assim. Isso, no nosso contexto adulto, se chamaria influência, né? E que é mais do que hoje em dia, não está em alta? Influencer digital, influencer não sei do quê. Porque nós somos influenciáveis. Então, a exposição aos ambientes e aos tipos de pessoas vai fazer com que a gente espelhe aquele comportamento, a gente seja inserido mentalmente, no sentido de compreensão, tá? Que eu quero dizer, mentalmente. Senão eu vou falar que eu estou falando de hipnose aqui, não sei o quê. Não, a compreensão que eu tenho com base em algo sobre algo é com base no que eu estou presenciando, inserido, contextualizando aqui, entende? Então... é necessário. Aí a gente vê a Bíblia, a gente vê a psicologia atentando a um fato que a Bíblia já disse há quanto tempo, né? Ensine o menino o caminho que deve andar. Você vê como é importante na fase da criança, na fase infantil,
a gente replicar, a gente ensinar. Por quê? Porque o que é aprendido, e a gente sabe que a Bíblia assim, é o nosso grande instrutor, é o nosso grande manual, é o nosso, sabe? Então, nós precisamos valorizar isso ao ponto de considerar importante replicar isso para as nossas crianças de forma real, né? E ali, muito expressiva. Porque, verdadeiramente, quando ele crescer, como é que a gente esquece? Como é que a gente se desfaz daquilo que a gente aprendeu e absorveu tanto? Entende? Então, a gente precisa se atentar para isso. Show de bola. Mais algum ministério, como que é isso? Injustiçado? Injustiçado? Não, por enquanto não. Então, já que nós falamos Mas de diga aí ministério... você. às vezes você quer falar algum aí, deixa o seu comentário. Que ministério você faz parte e você se sente injustiçado aí? Já que a gente tá falando de injustiçado, vamos falar também de ministério esquecido, o que você acha? Maravilhoso. Vamos lá, fala aí um ministério esquecido. Vamos todo mundo comigo. Limpeza da igreja. Limpeza da igreja. Recepção. Recepção Intercessão. Intercessão. Aconselhamento, que não deixa de ser um ministério, né? Quando nós fazemos teologia, com certeza. Uma das matérias no bacharel é aconselhamento cristão, né? Tem aconselhamento cristão e aconselhamento pastoral, que fala de aconselhamento. Outro ministério, discipulado. A preocupação em você sentar no 1 a 1 ali, discipular pessoas, né, no 1 a 1. É uma pena que isso seja tão esquecido, né? Uma pena, porque são discipulado fundamentais. É tão necessário não, também. todas. Olha só, gente. Mas eu quero dizer agora sobre o discipulado porque é um contexto tão importante, tão assim, e a gente, na maior parte das vezes, a gente não é inserido, né? Não é. Ó, vamos por partes. Dos esquecidos. Recepção. Ele é fundamental. Sim. Se você chega numa igreja, a palavra é maravilhosa, o louvor é maravilhoso, Maravilhoso. mas você foi mal recebido na porta. Qual é a queixa que a gente mais escuta? Se você passou pela porta, foi Entrei, mal recebido. saí e ninguém nem notou que eu existo, não volto mais nessa igreja. E se você passou pela porta, foi mal recebido já de cara, você já não entra do mesmo jeito. Você não entra, você já entra com o coração Às vezes o que peludo. vem depois, você nem absorve com totalidade, porque você já tá comprometido. Peludo, o coração gela na hora, já fica com raiva, você já fala, esse cara tá pensando que é quem? Aí vai. Mas olha só, gente, como isso é forte. Então, uma recepção, quanto uma recepção não é poderosa, um ministério poderoso. Sabe, às vezes a forma que você recebe alguém na igreja, um visitante, um irmão, não precisa ser só um visitante, porque às vezes a gente foca muito no visitante. Às vezes nós temos irmãos que teve um dia de cão, sabe? Teve um dia terrível, tenebroso. Aí aquele dia mal, o cara chegou na igreja só o caco. Mas daí a sua recepção, irmão, pode mudar tudo. Muda tudo. Você alegra o coração. A pessoa já, sabe, ela já entra, ela já chega, como diz o pastor Luiz lá de Santa Catarina, ela já fica enfoguetada. Coração dela pegando fogo de alegria. Ela chegou mal, ela nem lembra. Recepção. Quem valoriza? Limpeza. A igreja, a recepção é boa. A recepção é boa. O louvor é bom. A palavra é boa. Certo? O som, a sonoplastia tá alinhada, tá bom também. Mas a pessoa vai no banheiro e ele não sabe se ele tá no banheiro de uma igreja ou se ele tá num banheiro daqueles botecos de pinguinha mesmo. O banco tá sujo. A pessoa volta. Não volta. Quanto a gente valoriza isso? Irmãos, eu vou dizer... A gente fala de banheiro especificamente, mas o próprio ambiente da igreja. O próprio ambiente, vezes, né? sujo, sabe? Quanto isso... Olha, uma vez eu fiquei revoltado. Eu me estresso. E quando eu me estresso, eu me expresso. Um dia eu tô lá, vamos lavar as cadeiras da igreja, vamos. Eu virei as cadeiras da igreja para lavar, que na época as cadeiras eram todas de plástico. Meu irmão... um monte de chiclete debaixo da cadeira da igreja. Rapaz, eu fiquei louco da vida. Esse povo tá endemoniado. Não é possível, não. Como é que pode não ter um mínimo de noção de você estar dentro da igreja, mascando chiclete, colando o seu chiclete debaixo? Meu irmão, isso é não ter zelo nenhum com as coisas de Deus, cara. Eu fico doido, tô falando, já fiquei nervoso. Isso aí já tem anos, mas já tem uns 10 anos eu já fiquei nervoso. Rapaz do céu, mas você entende, irmãos, como isso é importante? O aconselhamento... Cara, o aconselhamento, ele restaura casamento. Às vezes, com aconselhamento, você muda a vida, você muda uma família, você restaura uma vida, uma família com um conselho. A palavra de Deus vai dizer o quê? Na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria.
Entende? A Bíblia diz, ande com o sábio, e isso acontecerá o que com você? Se tornará mais sábio. Por quê? Porque você está ouvindo, você está aprendendo. Olha como é importante. E para finalizar, para chancelar aqui, é assim que fala? Não sabe? Sei lá se é assim. Você tá repetindo essa palavra. Às vezes eu tô repetindo errado. Eu não cantava Somos Porcos. Nossa. E foi o que a Ju comentou. O discipulado, gente. O discipulado, ele é um ministério profundo. Porque discipulado não é você reunir um grupo de pessoas na igreja para trazer uma apostila e quem é Jesus? Aí o primeiro, João 1:29, ele é isso. Outro, João 8, ele é isso. João... Não é só isso, discipulado. Isso é um discipulado? É um discipulado. Mas não se limita a isso. Discipulado, meu irmão, é o tete a tete. É você caminhar com alguém, é você sair para almoçar junto. Conhecer o coração daquela pessoa, olhar no olho, entender as dores, ser uma pessoa, um ponto de confiança, para que a pessoa tenha coragem de abrir o coração para ela, falar às vezes das suas fraquezas, confessar os seus pecados. Quantas pessoas presas, angustiadas, mas não pode falar porque boa parte porque não tem um bom discipulador, alguém de confiança. E meu irmão, isso é um ministério porque ele vai além de ser, sabe, importante, ele é de extrema confiança. Extrema confiança. E é esquecido. E poderíamos dar outros exemplos aqui, mas eu acho que aqui já está o suficiente. O próprio departamento infantil, né? Você vai conversar com os irmãos na igreja, ó, me pede qualquer coisa, menos cuidar de criança que eu quero matar. Entende? Peraí, meu irmão. Você já viu na Bíblia a importância que essas crianças têm para Jesus? Você já parou para prestar atenção? Porque gente... eu lembro de coisas, quando eu era criança, minha mãe me levava para a igreja, eu, para a glória de Deus, Deus foi bom comigo, e eu nasci em uma família cristã, né? Então... Nasceu no berço? Como diz o povo, nasci no berço evangélico. Quantas coisas eu escutava as tias da salinha falando e eu não lembro? Olha como isso é importante. Entende? Porque marca, porque a criança ela tem essa facilidade. Aí imagina que você está ali instruindo uma criança e às vezes o que você fala para ela, você marca aquela vida dela e ela carrega aquilo. Meu irmão, Deus ele faz coisas surpreendentes. Eu vivi um caso que foi assim, eu era criança, como eu disse, e tinha uma tia da salinha chamada Vânia. Ela era minha tia da salinha, que a gente chama de tia da salinha. E os anos se passaram, muitos anos se passaram, e um dia eu estou pastoreando a igreja, como pastor de igreja já. Quem é que vem para congregar comigo, agora eu sendo o pastor dela? A Vânia. E ela veio e começou a congregar comigo, ela e o seu esposo. Você nunca mais tinha visto, né? Nunca mais tinha visto. E foi alguém que foi importante demais quando eu era, sabe? Então, valorize os ministérios. O ministério não está limitado a cantar e pregar na igreja. O ministério ele é muito mais profundo, tá certo? Tem os 5 ministérios, apóstolo, evangelista, pastor, mestre e profeta, e aí a gente pode marcar um dia para falar só desses ministérios. Existe apóstolo, existe profeta, um dia a gente fala sobre isso, mas existe esses também, são ministérios, serviços, são lugares onde servimos a Deus, honramos a Deus muitas vezes no secreto. Não honramos a Deus só quando está com o microfone na mão. Mesmo, Às vezes a gente vai... uma vez eu escutei uma mensagem, eu era jovem, no congresso de jovens nosso, veio um pastor chamado Adriano. Eu não sei Adriano de quê, não lembro. E aí ele pregou uma mensagem assim, o guerreiro e o armeiro. Meu Deus do céu, que profundo. Ele não fez o povo da glória correr na igreja, ficar gritando, mas ele trouxe uma reflexão. Ele falou, o que seria do guerreiro se não fosse o armeiro? O que seria do cara que carrega a espada se não tivesse alguém que fizesse a espada? E todo mundo sabe o nome do Aquiles, de Troia. Mas ninguém sabe o nome daquele que fez a espada do Aquiles. Só vai saber o valor de um armeiro, por exemplo, o próprio guerreiro. O próprio guerreiro. Né, o quanto é importante. O quanto é importante Pensa aquele nisso. produto, aquele material que ele recebeu, aquela arma que ele recebeu. Ó, deixar isso aqui como corte. Isso aqui é um corte forte. Vamos lá. Guarda isso aqui no seu coração.
existem pessoas que Deus chamou como guerreiro. Existem pessoas que Deus chamou como um armeiro. Mas o guerreiro não é mais importante que o armeiro. E o armeiro não é mais importante que o guerreiro. São ministérios que se completam. O que seria de um guerreiro se ele não tivesse uma boa espada e um bom escudo? Então, meu irmão, às vezes você não foi chamado para empunhar a espada, mas às vezes você foi chamado para preparar a espada para aquele que vai empunhar. Então, guarda isso. Nem todo mundo foi chamado para carregar a espada. Mas muitas pessoas só estão carregando espadas porque alguém no anonimato fez um trabalho que é fundamental e não poderia ficar sem de forma nenhuma. É isso aí. Né? Então isso é muito forte, isso precisa marcar a nossa vida. Quer falar mais alguma coisa? Ou não? Tá bom? Não sei se você quer... O problema é que nosso momento, o que nós estamos acontecendo no momento? No nosso momento, nós não estamos... Eu descobrindo agora o que está acontecendo. Nós não estamos fazendo ao vivo, então quando vai chegar um momento que nós vamos gravar ao vivo. E aí você pode ir falando na hora e a gente vai lendo e comentando, né? Verdade. Agora é gravado, mas em breve faremos ao vivo. Eu quero dar uma pausa aqui antes da Ju falar. Primeiro lugar, para fazer o de sempre. Meu irmão, quero aqui aproveitar esse momento para agradecer a Rádio TV DD. Tá certo? Obrigado. Esse espaço que vocês têm aberto para nós aqui tem sido excelente, um ótimo ambiente, um ambiente agradável, tudo muito bem preparado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E, meus irmãos, aproveite para seguir aí Rádio TV DD no Instagram, no TikTok, se inscrever no canal deles também no YouTube. No finalzinho do vídeo, você vai ter aí... escrito direitinho os arrobas para você seguir e vai ser muito legal, é um incentivo, né? Porque se você tá gostando disso aqui que tá sendo feito, se você tá sendo edificado, tá crescendo junto, tem gente por trás aí facilitando, intermediando isso daqui. Exato. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça esse pedido, por gentileza. Por favor, inscreva-se. Você com certeza vai crescer muito mais. Você vai poder receber as notificações, ative aí quando sair vídeos novos, que sempre são feitos com muito carinho e com a intenção de entregar para você uma reflexão que às vezes você ainda não acessou e que pode mudar a sua vida totalmente. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quer falar mais alguma coisa, amor? Eu acho que é interessante a gente abordar o ativismo. O que você acha? Legal, bora. Né? Vamos dar um tema aí para esse ativismo. Marta, Maria e o microfone. Acho que vai além do microfone o ativismo, Bora. né? Tem gente que tá preso dentro da igreja e isso aí mesmo que não esteja no microfone, ele faz questão de estar lá e isso aí acaba matando às vezes, né? A fé, a família, muitas vezes causa aí um burnout espiritual, né? Na vida das pessoas, mas vamos lá, a rocha. É que assim, por muito tempo, eu ainda sou, na verdade. Eu já fui muito contra e ainda sou contra o excesso. Ou a coisa acontecer sem o real motivo, né? Então, o que a gente vê hoje em dia? Ativismo por parte das pessoas, praticantes, e muitas atividades, excessos de atividades dentro da igreja. E quem você acha que, de repente, seja o maior culpado até de um burnout mesmo na vida do crente que está no ativismo? Você acha que é o excesso de atividades da própria igreja, que a própria igreja vê, vamos produzir isso aqui na intenção de trazer pessoas por causa da atividade que é produzida, né, dos eventos? Ou você acha que o grande culpado ou o único culpado é só a pessoa mesmo que está também dentro desse ativismo? O que você acha? Eu acredito que seja um jogo onde os dois participam. É igual o cobrar e o pagar, entendeu? Só existe quem cobra, porque existe quem paga. Sim. Entende? Sim. Então, fulano cobra 10 mil, só não pagar. Não pagar, não vai. Ele não vem, pronto. Ele não vem. E aí, quando ele vê que ninguém Não mais por isso, convida... pelo menos. Quando ele vê que ninguém mais convida, ele não vai mais cobrar 10, vai cobrar 5. Entendeu? Mas a maioria das vezes, o que acontece? Quer usar o nome da pessoa, despreza o pregador pequeno que está lá, para pagar 10, 15 para um famoso. Ai, você entrou em um tema que já dá vontade de falar também, né? Mas você entende? Então, e eu acho que a atividade como pastores... Bom, como pastor eu consigo deixar isso muito claro. Chegou uma época que nós fizemos na igreja. Ó, gente, vamos cortar um pouco de atividade para você ter mais tempo com a sua família. O povo ficou
desanimada. Quando nos procuraram, falaram o quê? E não era cortar culto, Não é cortar o culto, essencial. é cortar o excesso, entendeu? Então, todo sábado tem que ter alguma coisa, Aí, vamos cortar? Pra quê? Pra que a pessoa tenha mais tempo pra família. Então, a gente tá tendo discipulado, na nossa época, tinha o culto One, que era um culto de ensino, né, voltado só para ensino, na segunda. Aí, na quarta-feira tinha célula, na quinta-feira tinha culto, no sábado também tinha culto com os jovens e domingo tinha culto. A gente falou, peraí, vamos tirar uma coisa aqui. Aí o pessoal, é que tem que fazer coisa, falta evento. Então, existe esse grupo de gente que é movido a evento, entende? Se não vai para eventos, também não vai para os cultos. E eu acho que uma coisa é importante, gente, ó, o que eu vou falar aqui é sem ofensa, não quero ofender ninguém, mas guarda isso aqui. Você que é viciado em ter atividade na igreja, é porque você não faz nada pro evangelho fora dela. E a palavra igreja é chamada para fora. A palavra grega para igreja é chamada para fora. Então, gente que é viciada em estar dentro é porque não faz nada fora. Porque quem serve fora se preocupa em fazer uma visita, um evangelismo, a gente transfere as coisas às vezes só pro pastor. Entende? Eu não estou falando isso porque eu sou pastor e quero tirar o meu da reta. Não é isso. É porque as pessoas estão falando o quê? Vai fazer uma visita. O irmão tá sumido. E a gente fala do irmão, fulano não vem mais, você viu? Vai fazer uma visita. Entende? Isso é chamado para fora também. Então, na minha opinião, tá aqui o problema. Aonde está o problema? O problema tá aqui, ó, nos dois. Então, na igreja, que entope de atividade para trazer os crentes para dentro, para o povo não se desanimar e tá aquele tempo inteiro preso lá dentro. E nós temos o povo também, que é aquele povo que se não tem, ele desanima, ele procura uma igreja que ele tem que estar socado lá 24/48, né? E aí isso causa um burnout espiritual, isso aí causa problemas nas famílias. Vamos deixar a família, para quando a gente falar de família, a gente entra nesse ponto. Mas pode seguir aí. Bom, servir é bom, né? Mas ouvir também é essencial. Então, é muito importante que a gente encontre esse equilíbrio. Às vezes a gente está numa situação tão desestruturada, seja por excesso de serviço, enfim, ou por situações que a gente não expõe, a gente se desestrutura emocionalmente, e às vezes a gente precisa de ajuda, ou eu estou muito cansada mesmo, e às vezes você está muito cansado, cheio de atividade. Vem alguém e fala, poxa, não seria interessante você, né? Eu acho que isso aqui, ó, você está fazendo a mais, eu acho que isso aqui, ou encontre você mesmo o que você acha que está fazendo a mais, até onde você consegue fazer e está tudo bem para você, para poder retirar os excessos. Aí a pessoa vem, às vezes, buscar, inclusive, conselhos, mas não escuta, né? Ela não para ouvir aquele que, às vezes, de fora, está enxergando alguma coisa, um meio de ajustar aquela situação dela, aconselha e ela só ignora e continua, não, mas é que eu tenho mesmo que fazer, né? E não tem. Não tem. Se você está te prejudicando ao ponto de você adoecer muitas vezes, ou de você perder o foco, você precisa, às vezes, dar uma paradinha. Não precisa desistir. Não precisa, eu estou desistindo de tudo, estou largando tudo. Mas, às vezes, precisa dar essa pausa, chama o seu líder, o seu pastor, converse e realmente ouça o que ou vai buscar conselho no próprio pastor. Não, e a Bíblia é clara a respeito disso aí, né? Quando a gente serve sem descanso, quando a gente trabalha sem um propósito exato, né? Porque todo propósito ele tem um começo, um meio e um tempo, entende? Você gera um desgaste na vida da pessoa, né? Então você acaba desgastando. Deus se cansa? Não. Mas a Bíblia diz que Deus descansou. Estava querendo nos ensinar algo. Sim. Né? Então, Deus fez isso só com ele? Não, ele ordenou que o povo fizesse. Fizesse só com ele, com o povo? Não, ordenou que fizesse com a terra também. Então, a terra também tem prazo. Então, por que a gente não? Então, muita gente está morrendo na fé porque ele acha que descansar é parar, é desistir, é largar o cajado. E, meu irmão, isso depende só do seu coração. Entende? Por que muitos pastores antigamente ficavam muito doentes? Porque você falava de férias para pastor, era um crime. Né? Hoje em dia, não. É claro, um pastor dificilmente vai ficar 30 dias fora da igreja. Mas ele tira 10 dias, ele tira aí uma semana, fica fora da igreja para descansar. E descansar é o quê? Descansar a mente, é dar uma pausa. Por quê? Porque você descansa, sabe, irmãos? Descanso não é parar, descansar não é desistir.
E o que mata muita gente é isso. Ele não descansa e de repente ele fala assim, eu tô cansado. E ele desiste, ele para. Não, se você trabalhar com propósito, então, ó, eu tô cansado, eu vou descansar. Vou dar uns 5 minutinhos aqui. Sabe, para mim tá difícil isso aqui. Dá uma pausa, renova as forças, renova suas forças no Senhor e faz o quê? Volta ao serviço, volta a trabalhar. Qual seria, na sua opinião, assim, para você principalmente que está aqui vendo a gente também, qual seria, na sua opinião, um meio de compreender, de perceber aí o ativismo na sua própria vida? Ou na vida da igreja, né? Ou na vida de um irmão, no caso? Eu acredito que a melhor forma da gente ver é quando a gente está mais envolvido com a obra de Deus do que com o Deus da obra. Acredito que esse é o principal ponto. Uma das marcas do ativismo é que a gente é tão envolvido com a igreja que às vezes a gente esquece a gente se esquece de se conectar com o Senhor. A sós, né? A sós, com o dono da obra. Entende? Então, estar com o dono da obra, esse é o primeiro chamado da igreja, estar com ele. Né? Estar com o dono da obra é mais importante do que a obra. Então, muita gente canta, prega, serve, limpa igreja, recebe na porta, dança na igreja, cuida das crianças, mas não tem mais a tempo com Deus. Não tem tempo a sós com o Senhor. Né? Então, a obra de Deus ela é importante, mas o dono da obra ela é muito mais importante. É verdade. Para mim, o que marca é isso. Mateus 11:28, né? É tão interessante. É muita coisa que a gente precisa parar e refletir, porque às vezes o nosso cansaço, a nossa fadiga, às vezes não é nem pelo excesso de atividades também. Às vezes é pela falta de Deus. Tipo, do contato com Deus. Não da falta de Deus na sua vida, tá? Qual o texto que você falou? Mas desse contato. Vinde a mim, todos vós. Mateus 11:28, 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Para perceber. A gente compreende esse texto num contexto, mas... De uma alma aflita, carregada, exato, presa no pecado. Não está, né, com o Senhor. Mas no nosso contexto cristão e trabalhador do reino de Deus, às vezes tem a ver realmente com, ei, para um pouquinho, porque sou eu que sou o teu alívio. Então, se você não tem o seu tempo de buscar esse contato com o Senhor e recarregar as suas baterias no Senhor, nessa intimidade, nesse relacionamento, a coisa não fica leve, vira só um trabalho. E aí o trabalho traz esse cansaço, essa fadiga, e a gente tem uma compreensão, e sim, eu não ignoro essa compreensão de que, às vezes, aquilo que está sendo um fardo na nossa vida, de repente, não tenha vindo do Senhor. Então, às vezes, um serviço está tão cansativo para mim, está tão estressante, e aí logo eu penso, mas o fardo de Deus é leve, né? Então, às vezes, isso que eu estou fazendo não veio do Senhor. Pode ser. Mas, às vezes, pode ser que você não esteja tendo esses encontros relacionais com o Senhor e você só esteja trabalhando. Porque quando nós vamos até Ele, automaticamente Ele alivia o nosso cansaço, a nossa fadiga. Eu acho que esse ponto ele é muito importante e ele abre muitos leques. Por exemplo, possa ser que o meu serviço esteja cansado porque não foi Deus que me deu. Pode ser que o meu serviço esteja difícil desse jeito porque eu não tenho mais tempo com o Senhor. Pode ser que o meu serviço esteja desse jeito porque o meu tempo já deu aqui. E Deus está querendo me mudar de estação. Porque muitas vezes também o nosso ministério ele é transicional. Né? Então, existiu o tempo do Egito, porque o Egito não foi um acaso. A Bíblia já profetizou muito tempo antes que eles passariam os 400 anos lá. Ponto. Então, teve o tempo do Egito, teve o tempo do deserto, teve o tempo do maná. Então, teve o tempo de morar em cabana, mas teve o tempo de ter a sua própria casa. Entende? Então, nós precisamos identificar. Mas o ponto principal, como eu identifico? Se não é Deus, se é meu tempo que acabou, se é como? Tendo tempo com o Senhor. Você tendo tempo com Deus, Ele te dá direção. Jesus deixou claro isso. O que Jesus disse? Os servos não sabem nada. Estou parafraseando aqui. Quem sabe? O amigo sabe. A gente se relaciona com Deus como? Amigo ou servo? A gente se relaciona com Deus como? Como é que eu posso dizer?
Eu estou servindo em busca de um salário, de uma recompensa. Alguns servem com medo de ir para o inferno. Barganha. Alguns servem com medo de ir para o inferno. Outros servem porque ele aprendeu que Deus não deve nada. Peraí, eu acho que nós já estamos errados. Caminhamos para um caminho ruim. Então, meu irmão, se eu me relaciono com Deus como um amigo, como um pai, é diferente. Eu não estou ali por causa de um salário. Ó, e como que você descobre? Outro corte. Como você descobre se você está se relacionando com Deus como um filho ou como um servo? Eu acho que um ponto principal você descobre da seguinte maneira. Quando você se aproxima, qual é o tipo de relacionamento que você tem? Quando você se aproxima de Deus e o seu primeiro ponto de oração é pedir perdão, se sentindo culpado, eu acho que isso abre um alerta para você. Do que quando você se aproxima de Deus por aquilo que Deus já fez. Você entende o seu lugar, entende? A oração lá de Mateus, Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas. Olha só, o leque. Sim. Então, a oração começa, eu tenho um pai, eu glorifico esse pai, eu clamo a vontade desse pai, eu peço o meu pão de cada dia, e depois de tudo isso, eu perdoo minha dívida. Isso é um relacionamento de alguém que entendeu o que é filho. Quando a gente já chega com aquele sentimento de culpa, então muitas vezes, irmãos, nós não nos relacionamos com Deus pelo prazer do relacionamento. Nos relacionamos porque nos sentimos culpados. Entende? Então, boa parte das vezes a pessoa aproxima-se de Deus porque ele tem uma culpa, não porque ele tem um prazer no relacionamento. Sim. Ele se sente culpado, então ele se aproxima para aliviar a culpa, não porque ele quer desfrutar de uma companhia. Sim. Entende? A criação, o Éden, eu ele preciso revela. disso, eu não quero. Exato. Né? Não tem a ver O com o que Éden eu revela, né, a viração do dia, que Deus visitava na viração do dia. Qual é o prazer de Deus? Relacionamento, tá junto. Sim. Entende? Estar junto. Então isso marca muito a vida de uma pessoa. E com isso eu entendo realmente que através do relacionamento é muito interessante, porque o alívio do cansaço que Deus nos traz, muitas vezes não tem a ver só com o poder miraculoso que Deus tem. Sabe? De poder transformar de forma milagrosa mesmo uma situação ou um sentimento. É só o relacionamento traz esse conforto, traz esse alívio pra gente. Relacionamento traz isso, ainda mais com o próprio Deus, né? Então, fica até de alerta para nós, porque Deus não fala assim, eu vos aliviarei, né? Vinde a mim. Então, é contato, está sugerindo contato. E quando nós identificamos também pessoas ao nosso redor adoecidas por causa, né, de realmente sobrecarregadas, cansadas, desgastadas, às vezes a gente olha alguém de repente com burnout, seja numa área ministerial ou em outra área, né? A gente percebe e a gente não se sente qualificado para ajudá-la. Porque verdadeiramente a gente não tem uma formação, às vezes, psicológica, né? Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho como fornecer medicação. Essa pessoa precisa de ajustar ali os níveis, então precisa de um remédio. Ou eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sou estudada nisso. Mas, gente, o cansaço, com base nessa reflexão que a gente está fazendo, o alívio para o cansaço muitas vezes não vem por causa de coisas X, Y, Z. Às vezes só de você se relacionar. Então, às vezes você olha e você não tem relacionamento com aquela pessoa e você vê a necessidade dela e você até gostaria de ajudá-la de alguma maneira, mas não se sente capacitado para aquilo. Se relacione. O relacionamento é curador. Às vezes a pessoa não precisa de muita coisa extraordinária, ela só precisa de alguém que a ouça, que a olhe, que esteja aqui e diga, oi, como você está? Me fala, o que você tem passado? Como você se sente? Isso traz o alívio. É o que a gente falou a respeito do próprio aconselhamento, né? Do discipulado. Sim. São os pontos ali. Relacionamento cura. É o relacionamento cura. Se sentir sozinho, solitário, é terrível. E outra coisa, a Bíblia é perfeita, né? Você vê que boa parte das pessoas, quando estão feridas, elas se isolam. E a Bíblia diz que quem se isola procura seus próprios interesses, né? E quando nós olhamos, o segredo está no quê? Está no relacionamento, né?
Sabe, olha, gente, isso é um discurso que eu sempre trago na igreja. O ser humano trai. O ser humano mata. O ser humano, ele é implacável para fazer o mal? É implacável para fazer o mal. Mas quantas vezes você foi abraçado por um anjo? Desceu um anjo do céu, entendeu? O povo que fica arrumando nome para anjo aí, só existe na Bíblia só 2, tá? Miguel e Gabriel, mais nada. Aí quantas vezes desceu um anjo do céu para te abraçar? Quantas vezes desceu um anjo do céu para te dar uma oferta, um dinheiro? Quantas vezes? Comigo nunca aconteceu. Quem foi que Deus usou? Gente. Então Deus, o homem mata, mas o homem também cura. O homem engana, mas o homem também traz luz para você. O homem é mal, mas o homem também é bom. Então, o mesmo ser humano que mata é o mesmo ser humano que cura. Então, não despreze a companhia de pessoas. É muito importante. Não despreze o relacionamento, porque o relacionamento ele é curador, como diz a Ju. Né? Então, meu irmão, entenda. Mas fulano me decepcionou. Olha, irmão, tem uma pessoa lá que ela frequenta uma célula nossa e eu não sei o nome que dá. Eu não sei mesmo. Não sei se é trans, eu não sei. Porque ele é uma pessoa que ele é um homem trans. Ele é um homem trans... Não. Gay. Isso aí. Isso aí. Aí falou pro líder da célula, pro anfitrião da célula, que não procurava, não ia na igreja porque as pessoas tinham um olhar ruim. Falei, isso é conversa. Entende? Isso é conversa. Por quê? Porque o problema é que muitas vezes é taxado esse olhar contra a igreja. Porque essa mesma pessoa, se ela for no metrô, porque a igreja, existem pessoas, a igreja mesmo, essa pessoa já foi na igreja e eu não desfiz, atendi igual atende todo mundo, entende? Então ele não tem motivo para falar isso da igreja, que é a nossa, porque ele não foi mal recebido do dia que foi. Só que qual é a desculpa? Eu não vou porque eu não sou aceito. Opa, peraí. Porque existem pessoas em todos os ambientes, só que existem pessoas assim no metrô, deixou de andar de metrô? Existem pessoas assim no hospital, deixou de ir no hospital quando está doente? Entende? Então nós precisamos fazer o quê? Assumir as nossas responsabilidades, entende? E não usar desculpas para viver isolado e arrumando um culpado para as dores que nós temos. Nós precisamos ter coragem de ir até pessoas, se envolver com pessoas, porque do mesmo jeito que pessoas dão trabalho, existem pessoas que curam, que saram, que abraçam, que consolam, que edificam a nossa vida, que nos envolvem, pessoas que nos aconselham, pessoas que nos discipulam, pessoas que oram por nós. Então nós precisamos parar com esse discurso melindroso de colocar o ser humano sempre como um vilão para uma dor nossa. Sim. E entender que existe ser humano ruim, tem. Mas nem todo ser humano é ruim, né? O ser humano é ser humano, o bom e o mal. Então, se isolar não é um caminho, na minha humilde opinião. Isolamento realmente não é. E relacionamento é de extrema importância, é eficaz, é essencial para a nossa vida, né? 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, 5:11, vai dizer, animem-se, edifiquem-se. Então, você vê que a gente precisa viver em comunidade, só que é um esforço. Até baseado no que o Serginho está falando, é um esforço. Relacionamento gera esforço, não adianta, requer, aliás, esforço. Né? Para eu me sentir participante de um ambiente, de um grupo de pessoas, ou de um relacionamento, eu preciso também dispor de energia e de disposição para fazer aquilo ali acontecer. Então, às vezes, eu sou uma pessoa tímida. Aí eu, por causa da minha timidez, eu me coloco na situação confortável de não ter que me esforçar para falar com A, B, C. Eu fico aqui no meu cantinho. Como eu sou tímida, eu estou no meu conforto de manifestar minha timidez, quietinha. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho necessidade por relacionamento, por me sentir parte do ambiente, daquilo ali que está acontecendo. Mas eu vou embora e eu simplesmente falo, lá ninguém fala comigo. Mas e eu? Sabe? E aí, às vezes, alguém até vem falar comigo, mas eu não dou abertura.
Por causa da minha timidez? Eu tenho uma causa? Tenho. Mas eu não vou fazer nenhum esforço para aquilo, porque do mesmo jeito que eu espero algum tipo de manifestação de relacionamento, o outro também espera de mim. Então, eu não vou... Eu sou uma pessoa, inclusive, que eu não gosto de me sentir invadindo o espaço do outro. Então, se eu percebo que aquela pessoa não está querendo conversar, ou não está querendo companhia, ou não está querendo determinada atitude minha, eu vou me refreando para eu não gerar um desconforto. Mas aí, às vezes, a pessoa até está querendo, mas ela não está demonstrando. E aí, se eu sou uma pessoa invasiva, é um problema eu ser invasiva. Se eu sou uma pessoa que percebe o limite que aquela outra pessoa está impondo e não invado aquele espaço, tá vendo? Ela não se esforça, mas, gente, precisa haver um esforço e, às vezes, a falta de relacionamento comigo é, na verdade, a minha falta de relacionamento com as pessoas. Então, precisamos nos esforçar para esses relacionamentos acontecerem e se desenvolverem. Com certeza. É isso aí, meu povo, minha pova. Que Deus abençoe vocês. Eu tô olhando aqui e não dá para continuar, né? A gente falou que tem até o horário, mas é rodízio do carro hoje também. Nós estamos longe de casa. É isso aí. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado, Júlio. Obrigado, Ju. Obrigado à Rádio TV DD. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Uma alegria estar aqui mais um dia. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Como eu sempre digo, até se você não gostou, fala aí pra gente, não tem problema não. Né? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Se inscreva no canal. É isso aí. Adiciona a gente segue a gente no Instagram, né? Então é etec_. Eu vou colocar no final. Ela vai colocar. _etec. _etec. Tá certo? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Esperamos que você se alegre conosco nesse episódio, tenha se alegrado, né, conosco nesse episódio e se alegre conosco nos próximos que virão. E é isso aí. Um abraço então, povo de Deus. Um beijo, fiquem com Deus. Estamos por aqui, fique por aqui também. Se inscreva, não deixe de se inscrever, na verdade. Não se desinscreva, favor. inclusive. Isso aí. Alguém faz isso? Tem gente que dá dislike, tem gente que vai lá e também fala, quer saber? Não, isso aí não. Não, isso aí não. Você tem que ficar nem que for pra me xingar. Né? Não se desinscreve, não. Mas eu louvo a Deus, obrigado. Devagarzinho, a gente começou aqui, não tinha nem 1000 inscritos, né? Agora nós estamos, deixa eu ver aqui agora. Gente, sabe o que é interessante enquanto ele vê? Deixa um comentário daquilo que te chamou a atenção ou deixa um oi pra gente, porque a verdade é que a máquina só vai compreender a qualidade das coisas ou como ela deve responder ao que está sendo feito se nós sinalizarmos para ela. Então, para ter aí um engajamento, precisamos da sua ajuda também. Então, se você está gostando do que está ouvindo, contribui aí com a gente, deixando um comentário, deixa o seu like. Eu sei que, às vezes, a visualização... Às vezes não, sempre. A visualização ela é muito maior do que a interação. Então, se você está ouvindo até aqui, interaja com a gente para a gente poder, para o YouTube entender que ele pode jogar isso para outras pessoas. É isso aí. Então, ó, você vê, nós não tínhamos nem 1000, agora nós já estamos com 1030. E tá subindo devagarzinho. Então, vamos aí rumo aos 2000. Conto com a sua ajuda, compartilhe, peço para um amigo. E Deus abençoe vocês poderosamente. É isso aí. Um beijo, um abraço e que Deus abençoe até a próxima, nosso próximo podcast. Se você tiver alguma sugestão para algum assunto, tema ou quadro que vocês queiram que a gente insira aqui, que a gente quer começar a fazer alguns quadros, né? Sim, sim. Se você tiver algum quadro que tem interesse que a gente aborde aqui e comece a fazer uma dinâmica, deixa aí pra gente também que a gente aceita sugestões, Com tá toda bom? certeza. Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.